Galera, tanto o Ishiki quanto o Momo, eles dois implantaram seus karmas em um receptáculo, que tiveram a estrutura suficiente para suportar os seus poderes. Até porque é isso que os Otsutsukis fazem quando não resta opção. E o mesmo vale para mais uma criatura, que está escondendo a sua entidade e arrumando um meio de achar alguém para reviver. E este Otsutsuki não é como os outros arrogantes, mas sim um gênio de primeira. Galera, os Otsutsuki têm poderes muito além do que podemos imaginar, e apesar do Amado ter dito quem são eles, ainda assim, nem tudo foi esclarecido, pois se tem uma coisa que esses seres alienígenas menos esperam fazer é renascer através de um receptáculo, porque para achar alguém com um corpo que tenha a capacidade para suportar os seus poderes não é tão simples assim. Afinal, dependendo do hospedeiro, ele pode acabar se destruindo por não aguentar tanto poder dentro de si, ou que no caso é o mesmo que houve com o Jigen. Sendo desta forma, no momento deles prepararem um receptáculo, tem que saber antes se ele possui uma estrutura que atende a tal requisitos. Como no caso do Boruto, que lutou contra o Momoshiki, em que o Totsuki, não sendo tão leigo, viu que o garoto tinha a capacidade de aguentar todas as conversões de dados para abrir portas para a sua ressurreição. Ele aproveitou esta oportunidade e implantou seu DNA no Boruto, se por assim dizer, já que são dados que podem renascer o Otsutsuki de volta. Diferente de Ishiki, o Momo não teve dificuldade em encontrar uma pessoa que conseguisse suportar sua alma, pois ao ver de quem o Boruto era filho, era óbvio que o garoto teria total resistência de seus dados e que completaria a autentificação sem dificuldade alguma. Já no caso de Ishiki, ele teve que procurar e fazer experimentos em vários corpos, antes mesmo de achar o seu legítimo legado que suportasse os seus poderes. Em uma parte, o Otsutsuki não foi tão arrogante, ao ponto de só ir jogando as cartas na mesa, mas já em outra, ele deu mancada deixando o Amado ajudar ele para conseguir o que queria. Porque como já sabem, o braço direito do Otsutsuki não era tão leal assim, e que tinha uma coisa que era tudo um plano, é fazer o receptáculo de Ishiki ir parar na aldeia da Folha, pois ele sabia bem que em Konoha Koaki ficaria protegido, mesmo o indivíduo sendo mais poderoso que o Sasuke e Naruto junto. O Amado já tinha tudo em mente e que era questão de tempo até forçar o Otsutsuki verdadeiro renascer no corpo do seu fraco receptáculo. Mas este é o problema, o Amado desde o início observou todos os mínimos detalhes e aproveitou da situação, porque só assim ele conseguiria utilizar meios poderosos para eliminar a pedra em seu caminho, ou Ishiki, que ao lutar contra o Naruto e o Sasuke, o corpo de Jigen começou a apresentar brechas demonstrando sinais de que ele já não iria aguentar por muito mais tempo, fazendo o Otsutsuki dentro dele agir mais depressa para habitar sua alma em outro hospedeiro, que seria o Kawaki, porém não ocorreu como esperado e o Otsutsuki precisou dar as caras antes da hora, desta maneira diminuindo muito mais a sua vida ao ponto de alguns dias o corpo do seu receptáculo vir a se destruir. E pelo azar dele foi o que aconteceu. Afinal, na pressa de querer pôr o seu karma no Koaki de volta, o Otsutsuki acaba implantando a sua marca em um clone, que como vimos o karma simplesmente se dissipou, destruindo o karma em formas de cinzas. Enquanto o Amado só esperava a semente do seu plano florescer e abrir portas para que ele desse continuidade em seu plano de continuar na vila e tendo desta forma todos na palma da sua mão, igual ele está fazendo, ajudando eles em seus problemas. Como quando o Boruto ainda corria risco de ter o seu corpo tomado pelo Momoshiki, o Amado inventou um remédio. Na verdade, ele já tinha construído essas pílulas bem antes, pois ao medicar o Boruto com tal coisa, o Amado já havia feito isso com o Kawaki, e tendo em mente que estas pílulas realmente funcionam, ou na teoria, porque se tem uma coisa que ela faz é retardar o procedimento dos dados de um Otsutsuki, mesmo assim não deixa de ser uma ajuda e tanto, e também aliviando a barra dele de qualquer suspeita que a Konoha tinha sobre ele. Enquanto quem na verdade é o maior vilão é o Amado, que bolou tudo para deixar o Kawaki livre e dessa maneira começar a achar meios de implantar o seu karma nele também. Então sim, o cara pode ser um Otsutsuki que está como um lobo em pele de cordeiro, porque pensam só galera, ele só não renasceu antes porque o Amado não aguentaria o seu poder, e o seu receptáculo é um cientista brilhante, e por este motivo ele inventou os remédios para retardar o processo dele mesmo renascer, pois sabe que o Amado não possui o corpo resistente e que se ele viesse a ressurgir no corpo do seu hospedeiro, poderia ser destruído. Aí que entra a questão, como Ishiki não sabia que dentro do Amado tem o Otsutsuki? Bom, não saberia, pois o Amado não demonstrou o sinal do karma, porque talvez a marca do ser dentro dele esteja uma parte coberta do seu corpo, e claramente que por isso que ninguém ainda sabe sobre a existência de um outro ser cósmico,
pois diferente dos outros, ele não é arrogante, e sim inteligente e calculista, e sabe exatamente que se ele fosse dar um de bonzão para cima de todos, o seu caminho poderia ser o mesmo de Ishiki. E talvez ele seja o Otsutsuki mais forte de todos, mas que está se preparando para vir a ressurgir e que está apenas conhecendo exatamente os humanos e de como eles agem, principalmente os que podem se tornar muito poderosos e uma pedra em seu caminho. E por isso que podemos afirmar que o Koaki pode ser a parte do seu plano e que ele está pretendendo renascer, mas através do garoto. Mas para isso ele precisa achar um meio sem que ninguém desconfie de suas ações. Afinal de contas, chega a ser um tanto estranho que ele conseguiu reconstruir o karma do Koaki, que é só dado por um Otsutsuki. Porém, isso não houve problema nenhum para ele. Só foi e refez o poder que era do Ishiki, tendo em mente que poderia se sincronizar com os poderes antigos do Otsutsuki. Então claramente o amado pode ser um receptáculo de algum ser alienígena super poderoso que veio muito tempo atrás para a Terra e passou a experiência de corpos em corpos até chegar onde ele está hoje, que é dentro de um humano super inteligente. E esta foi uma experiência para ele saber e entender como as coisas funcionam. E assim que ele viu um Otsutsuki que precisava de uma ajuda, ou seja, o Ishiki, o amado Kinshi foi até ele e ofereceu a sua inteligência brilhante para ajudar ele a encontrar um receptáculo e assim formando a organização Kara e construindo ciborgues, que não deu muito certo, pois eles eram mais fortes que o próprio Jigen. Porém, isso também foi um aprendizado para o amado, de tudo aquilo de achar um hospedeiro, até que achasse um cara que era perfeito, que possuía uma estrutura ótima e aguentaria os poderes de um Otsutsuki, que também logo de cara fez o amado crescer os seus olhos no receptáculo de Ishiki, ou seja, o Koaki, e tramar logo um plano para beneficiar ele mesmo no final. O amado só não lidou com o Otsutsuki antes, porque ele não poderia forçar a barra de ter que renascer e ficar na mão sem nenhum receptáculo para aguentar sua alma. E acredito que assim como o Ishiki, o Otsutsuki não colocou seu karma nele, mas sim entrou como um parasita dentro do amado, e foi tomando controle aos poucos, enquanto usava a inteligência dele para criar algo que fizesse o corpo dele aguentar por mais tempo e parar a sua otsutsukificação. E com tantos experimentos e tempo de pesquisas, o amado ou o Otsutsuki em si pode ter entendido que para renascer leva tempo, que tudo deve ser perfeito e não como Ishiki ou o Momoshiki, que não terá mais como renascer, justamente por não pensar antes de agir. Porque se tivesse pensado, nada daquilo teria acontecido, dele ter transformado o Boruto em sua própria prisão, porque o garoto mesmo é que foi que pediu para Koaki exatamente para ele matar caso o Otsutsuki tomasse controle do seu corpo. E foi uma coisa que o Koaki fez sem nem mesmo pensar duas vezes, uma situação muito absurda, mas também que beneficiou o Boruto no final das contas, por parar sua ossificação de dados, ou fazer o Momo não ter escolha, a não ser dar os seus pequenos dados de ressurreição para o Boruto não morrer completamente. Afinal, ele também morreria caso isso também acontecesse de fato. E com esse imprevisto da parte do Momoshiki, a sua prisão é certa e agora não irá mais reviver nem que ele queira. Já no caso do Koaki é diferente, o seu Otsutsuki se foi e deixou a ele um tremendo poder, ou um puro legado, que não pode ser desviado por ele, inclusive a habilidade super roubada é a que ele deixou de brinde. Porém o garoto não está totalmente livre, e a sua de correr riscos com certeza vai chegar, tudo por causa do amado. E teoricamente o amado pode ser o Otsutsuki mais poderoso de todos, mas é claro, o mais poderoso é o seu like e a sua inscrição junto com o sininho ativado, porque é desta forma que vocês vão me incentivar a trazer novas teorias aqui no canal. Então já sabe, né? Espero de verdade que tenha gostado. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!